Olá, graças a Deus, estamos aqui novamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, cheia de conversas de Deus, as conversas sobre 1 Coríntios, né? Já estamos no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6. Isso é muito bom, vocês estão aprendendo, estão vendo que situação estava a igreja de Coríntios e mesmo assim... Chegava o dia do culto, no domingo, eles estavam blá, 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 empatando o profeta a trazer a profecia, a palavra, de tanta gritaria, era uma desordem total. Foi por isso que Paulo tinha dito que não estava bom, porque estava sem ordem e sem decência. Mas Paulo disse que não era para ser proibido falar em línguas, e ele disse que falava muito mais em línguas do que todos eles. E ele diz também, nessa primeira carta dele, no capítulo 14, que quem ora em línguas, ora em espírito, ora em mistério com Deus e ora bem. Então você, que é um filho de Deus, não abra mão desse seu direito de estar orando em mistério com Deus, orando em espírito, porque você está se edificando, armazenando poder para vencer as obras das trevas, em nome de Jesus. Vamos ver o que temos mais no finalzinho do capítulo 6 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está falando assim, no capítulo 6 de 1 Coríntios, que nós deixamos no vídeo anterior. Agora vamos recomeçar no versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também nos ressuscitou, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo não. Ou não sabeis que o que ajunta-se com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmos, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bem, meus queridos, nós estamos vendo que a coisa era séria mesmo na igreja de Corinto, e que Paulo, com essa carta aos Coríntios, está mostrando toda a carnalidade que eles viviam, e mesmo assim falando em línguas desordenadamente, como está escrito no capítulo 14. Era para falar, mas em ordem e decência, para que eles se edificassem, para que eles se santificassem, para que eles saíssem dessa carnalidade. O orar em línguas vai demonstrar espiritualidade quando é feito com decência. Mas quando é feito em desordem, naquela barulheira toda de uma vez só, impedindo que o profeta fale, então aí já não é para edificação. A prova é que eles não se edificavam, que havia todo esse tipo de carnalidade no meio deles. Você vê que desde o primeiro capítulo, que eu estou mostrando a vocês a razão pela qual Paulo, no capítulo 14, fala tudo aquilo sobre oração em línguas.
por causa da situação deles. Eles viviam uma carnalidade total. E cada capítulo vocês estão vendo os pecados que estão sendo mostrados através de Paulo. Nesse capítulo 6, vocês já viram no vídeo anterior, que eles brigavam um com o outro e depois levavam a causa deles para a justiça do homem lá fora, em vez de colocar diante do homem de Deus, da autoridade que estava sobre eles, religiosa, para resolver. Não, eles além de brigarem, que não era para brigar, ainda deixavam como escândalo no meio da sociedade lá de ímpios, mostrando as fraquezas dele, as brigas deles, as confusões dele lá fora, no meio com o delegado, com o juiz, que na época já era diferente, mas de qualquer maneira eram autoridades. E agora ainda nesse capítulo 6, agora finalizando, Paulo está mostrando que eles se prostituíam mesmo, adulteravam mesmo. E Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Você não sabe que o corpo de vocês pertence ao Espírito de Deus? E você não sabe que se você se juntar com a meretriz, você está sendo um corpo com ela? Quer dizer que o Espírito Santo que está em nós, que estava naqueles discípulos ali de Coríntios, estava mesmo entristecido com a situação dessa. Mas, no entanto, eles não abriam mão do dom de línguas, porque era para se amostrar, para se exibir. E não era isso, eles precisavam mesmo do dom de línguas. E como precisavam? Mas para ser usado da maneira correta. Eles entraram no quarto, se humilhar diante de Deus e abrir a boca na fé, porque pela fé e pela graça que nós falamos em mistério com Deus, e aí abrir a boca e Deus dava para ele as palavras estranhas, e eles iam se edificar a cada dia e iam ser santificados, mas eles não faziam assim. Eles não iam para o quarto orar em secreto e deixar que Deus colocasse na boca deles aquela palavra que ele tinha que colocar, a língua estranha que ele tinha que dar. Não, eles queriam mesmo era se amostrar. E por isso a carnalidade estava cada vez mais reinando no meio da igreja de Coríntios. Nós já estamos desde o primeiro capítulo até o capítulo 7 vendo Paulo mostrando pecado por pecado. Dissensões, invejas, contendas, fornicação, adultério, prostituição, que é o que estamos vendo nesse capítulo aqui, capítulo 6. Então a coisa é séria. Como é que nós estamos, hein? Será que nós estamos parecidos com a igreja de Coríntios? É bom que a gente faça um exame, hein? Como é que está? Como é que está você? Como é que estão os irmãos? Aliás, nem olhem seus irmãos. Olhe você, como é que está você? Examine-se a si mesmo e veja qual é a sua situação. Como é que está o seu compromisso, você que é solteiro ou solteira? Essa pessoa que você está comprometida, que vai casar, como é que está você com ele ou com ela? Vocês estão no abrasamento e ao mesmo tempo estão no altar, em mistério com Deus, naquele louvor lindo, maravilhoso, conduzindo o povo à adoração, e numa situação dessa, como está a igreja de Coríntios, tem um compromisso com alguém, não é casado ainda, já está no abrasamento, não sabe que não se pode se tentar a Deus. Você não sabe que nesse compromisso que você tem, você não pode estar junto com essa pessoa toda hora se vendo e se abraçando, que não vai dar certo? Tem que cada um estar no seu canto, cuidar da sua responsabilidade com Deus, porque a Bíblia fala através do próprio apóstolo Paulo, que está aqui falando para a igreja de Coríntios. Ele também fala no capítulo 7 que os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. Capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 32 em diante. Então, tá dando para você prestar atenção no que está acontecendo aqui? Será que não mesmo está acontecendo com você e esses irmãos que estão ao seu redor? Mas não se preocupe agora com os irmãos que estão ao seu redor, não. Examine você mesmo. Você é solteiro? Você está se dedicando à obra do Senhor? Falando em mistério com Deus? Muito bom, né? Muito gostoso, esse momento maravilhoso de intimidade, no altar, não é? Aquela coisa toda, aquela dedicação toda ao Senhor, e todo mundo achando lindo, achando você um espiritual, não é? Mas só que para Deus nada fica oculto. Você realmente está sendo edificado, está largando o pecado, está confessando o pecado, ou você está dando oportunidade para o pecado tomar conta da sua vida? Você não sabe que sendo solteiro, está em abstinência,
Não é normal, não é lícito que você esteja com essa pessoa que você vai casar todo dia e toda hora? Paulo começa aqui dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são lícitas, mas não me convém. Paulo começa aqui no versículo 12 do capítulo 6. Quer dizer, ele começa o capítulo 6 falando do assunto do vídeo anterior, que foi as brigas entre os irmãos. E aí no versículo 12 ele recomeça falando que tudo é lícito, mas nem tudo convinha. É lícito para você, meu irmão. Você está com essa pessoa que você vai casar? É a sua namorada, é a pessoa que você vai casar, é lícito. Mas convém? Não. É lícito, mas não convém, porque você sabe que você não tem essa fortaleza toda para não estar diante dessa pessoa que você ainda vai casar com pensamentos impuros. Porque no momento que você pensa estar com ela numa cama, tendo uma relação, você está tendo um pensamento de prostituição, está se prostituindo mentalmente, porque a Bíblia fala em Mateus 5, 28, que se pensar já fez. É lícito então você ficar junto dessa menina? Ou desse menino que você vai casar? Não é. Porque é lícito, mas não convém. É lícito, mas não convém. É lícito, diante de toda a sociedade, é aprovado, não é? Pediu a moça de casamento, agora para cima e para baixo com ela, agora vai ver os pensamentos. Será que se você estiver afastado dela, deixado no canto dela, e você no seu canto, esperando o dia de casar, você vai ter o tanto de pensamento impuro que você tem? Vai diminuir no mínimo 50%. Você vai pensar, se você não for esperto, vai deitar antes de ter sono e vai ficar pensando quando vai deitar. Mas porque ainda não está vigiando, porque se tivesse, só ia para a cama com sono, que aí já diminuía os pensamentos com essa pessoa que você vai casar. Porque é normal, você é um ser humano e você sabe muito bem que a vontade é grande de já estar com aquela pessoa que você vai casar. Então, o que você vai fazer? Não vai estar subindo e descendo com essa cortejante, com esse cortejante. Vai estar no seu canto, mesmo que pense, vai ser 50% a menos do que você está vendo todo dia, toda hora, e olhando e desejando. É lícito, mas não convém. Então vamos aprender com Paulo, porque ele disse, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É para imitar ele, assim como ele imita Cristo. Foi essa a conversa dele em outros versículos que você vai encontrar. E aqui você está vendo que é necessário a gente imitar mesmo. Ele disse que tudo era lícito, mas não convinha. Então era lícito ele casar, mas não convinha ele casar, porque ele queria ter um tempo maior só para expandir o evangelho. E casado ele ia expandir o evangelho no lar, mas não ia poder fazer o que era necessário em todo lugar que ele chegasse, porque ele tinha que cuidar de filhos e de esposa. Então, em nome de Jesus, vamos entender isso. É necessário que haja esse entendimento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nesse capítulo 6, você está vendo Paulo mostrando mais uma vez que havia prostituição e adultério no meio da igreja. E por quê? Com certeza porque estavam fazendo a mesma coisa que você quer fazer. Gostava de uma pessoa, pediu o pai em casamento e queria estar perto. Não, não é para estar perto. Sempre com outras pessoas da família e nunca perto os dois sozinhos. Nem por sonho os dois sozinhos. Porque, queridos, em nome de Jesus, não se dê por inocente, não se faça de bobo. Você sabe muito bem que um homem e uma mulher que estão pretendendo se casar, o desejo é grande de já estarem juntos. E quando se olha um ao outro, vem o pensamento. E o pensamento, se faz o pensamento, já é para pedir perdão. Então você vai ficar todo dia, toda hora pedindo perdão por uma coisa que você está provocando. Você não sabe o que vai pensar, então por que você não se afasta? Até pelo celular você pensa. Então até o celular diminua as chamadas do celular. Acredite em Deus, tenha fé em Deus e procure honrar o seu Deus, que deu o seu próprio filho para te salvar. E é por isso mesmo que você deve ter gratidão, não envergonhar o nome dele. Não é porque você vai pagar nada, aquilo não tem preço a graça. Nós somos salvos pela graça e não tem preço, mas é porque somos gratos e como temos gratidão, não queremos envergonhar o nome daquele que deu a vida por nós. Então você vai preferir envergonhar ao nome de Jesus? Aí começa, vai levar para aqui, para colar, porque a cortejante já não sabe mais a casa e agora ela tem que estar protegida de noite por você. Todo dia leva para aqui, para colar.
ela sempre teve pernas para andar e sempre teve pessoas da família para andar com ela. Então se ponha no seu lugar. Se você quer ser uma pessoa santa, quer viver as coisas que são para a glória de Deus, então se afaste do pecado. Mas que conversa radical, não é minha. É radical, mas não é minha. Quem falou em Mateus 5, 28, que se pensar já fez, foi Jesus Cristo, usando Mateus. Então você vai ficar toda hora pensando e toda hora pedindo perdão, ou você pensa e nem se incomoda. Acha que não tem nenhum pecado pensando. Já é outra obra do diabo na sua vida. Quando você pensar uma coisa que não foi agradável a Deus, saiba que você precisa pedir perdão como se já tivesse feito. Porque Deus é santo, santo, santo. Então já chega de tanto pensamento impuro. Evite. Quando a gente não quer pecar, a gente corre do pecado. Você abençoa essa pessoa que você é cortejante, em nome de Jesus, você está abençoado, você irá casar comigo, eu irei casar com você, mas vamos ficar cuidando da nossa vida, cuidando do enxoval, cuidando de tudo tem que cuidar, e casar o mais rápido possível, para vivermos juntos até a morte separar. É assim que um filho de Deus se comporta. Você está vendo a situação da igreja de Coríntios aqui, capítulo 6? Vivendo uma vida desordenada, pecando, se prostituindo, fornicação, prostituição, adultério e falando em línguas. E não é diferente de hoje. Quantos no altar se empolgando, se emocionando e fazendo aquela coisa toda que chama a atenção da igreja toda. A igreja está, meu Deus, que coisa maravilhosa. Música, cântico emociona muita gente. E a pessoa fica enganada, pensando que ali é realmente unção, que é realmente Deus operando, mas se está na vida de carnalidade não é Deus, é apenas a nossa carne operando ali, e a gente quando canta bonito, tanto faz ter o Espírito Santo, como não ter, se cantar bonito emociona as pessoas. Agora unção de verdade só vem quando é o Espírito Santo. E quando está unção de verdade, lembre-se que é diferente. Quando é unção verdadeira, quando não é apenas emoção, isso acontece, enquanto o louvor está rolando, tem curas, tem libertação, tem pessoas se arrependendo dos pecados. É um chororô na igreja de quebrantamento, quando verdadeiramente é Deus que está ali no altar, usando os seus filhos. Mas como usar? Se está nessa carnalidade, se está achando que pensar não é pecado. Pensa e acha que não é pecado. Ou então é algum doente, alguma pessoa que está anormal. Porque uma pessoa que está dia e noite com uma pessoa que vai casar, que gosta, que ama, e não pensar, então também já está com outro problema. Sabe que pensa, se é normal, pensa. E por que vai? É para ficar brincando de Deus? Pensando e pedindo perdão toda hora. Não brinque de Deus, Deus sabe. Quando você fica chamando o pecado para depois pedir perdão. Você chama o pecado e depois pede perdão. O pecado na nossa vida tem que ser por um acidente, uma casualidade. É você dar uma saidinha assim, vai no comércio e de repente encontra a pessoa que você está comprometida que vai casar. Aí de repente você bate o olho e pensa, aí foi uma casualidade. Mas você todo dia programar, sair para aqui e para acolá, para ficar vendo, pegando o ombrinho, olha o olhinho, olha a boquinha. Meu Deus. Vê se você consegue, se nós podemos conseguir imitar a Paulo. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E você sabe que ele tinha capacidade para dizer isso. Olha o que ele está dizendo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Era lícito ele casar e ele não casou. Porque queria servir a Deus numa dimensão bem mais ampla. Então é lícito você estar com a sua cortejante, a pessoa que você vai casar, mas não convém, porque você sabe que vai pecar. Então você deixa ela no seu canto, você vai para o seu canto, cuidar de enxoval, casar o mais rápido possível, e um casamento que vai até a volta do Senhor Jesus, e aí o nome dele será glorificado na sua vida, na sua família. Não seja do jeito da igreja de Coríntios. Você está vendo aqui o que está acontecendo? Brigas, todo tipo de pecado. Torne repassar 1 Coríntios, de capítulo 1 até o capítulo 6, onde nós estamos, e veja quanta miséria acontecendo. E aí não tinha jeito para Coríntios, não? Tinha sim. Porque Deus, na sua palavra, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9.
Então, tenho certeza que o povo de Coríntios, na direção de sendo Paulo usado por Deus para dirigir a vida deles, eles chegaram a essa dimensão de arrependimento. Mas o bom é a gente não envergonhar o nome de Jesus. O bom é evitar pecar, porque a consequência é o nome de Jesus sendo envergonhado e dificultar o evangelho chegar até os ímpios, porque os ímpios estão de olho em nós. E eles estão vendo como é que estão os nossos templos, como é que estão os nossos jovens, como é que estão os adultos, como é que estão os anciãos, eles estão de lá olhando. Então, quando nós vivemos do jeito que está a igreja de Coríntios, uma vergonha no meio do ímpio. E muito difícil para eles se renderem a Jesus. Então, você não quer ser essa pessoa que escandaliza o nome de Deus, de tal maneira que pessoas são impedidas de vir para o evangelho por causa de você. E por causa de mim. Por causa de nós. Então, vamos aprender com os erros da igreja de Coríntios. Não vamos cometer. Já viu que não é bom. Já viu que é problema. Eles falavam em línguas para se exibir. É o principal erro deles. O capítulo 14 está mostrando que eles falavam em línguas, se amostrando, querendo ser um melhor do que o outro. E o resultado era essa carnalidade que você vê desde o primeiro capítulo até o capítulo 6. A gente só está vendo as carnalidades que Deus está mostrando que havia na igreja de Coríntios. Se eles estivessem falando em línguas, como está escrito no capítulo 14, realmente, com decência e ordem, estava vendo isso? Não. Porque eles estariam falando, se edificando, se santificando, porque orar em línguas, quem ora em línguas, ora bem. Se Deus está dizendo que ora bem, então porque é bom. Lá em 1 Coríntios 14 diz isso, que ora bem. Paulo não está falando mal, nem dizendo que não é para orar em línguas. Ele está falando da maneira como eles estavam orando. E da maneira como eu e você estamos orando hoje também. É para edificação? Então a primeira coisa, entrou no quarto, Mateus 6,6, e vai orar lá para se edificar. Está no templo, sentiu aquela alegria no coração, aquele desejo de dar aquele beijinho em Jesus, como você dá lá no lugar secreto, lá no quarto. Aí você bota a mãozinha assim, não vai se amostrar para ninguém. Fica ali, e aí não incomoda meu irmão da direita e da esquerda. E nem atrapalha o profeta que está ministrando. Tem uma palavra da parte de Deus para toda a igreja, e a igreja é impedida de ouvir, porque os carnais estão tudo lá gritando, blá, 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 blá. Está repreendido em nome de Jesus essa obra do cão nas nossas vidas. Vamos aprender com a igreja de Coríntios e vamos andar corretamente, orando em mistério com Deus, para edificação. E se é para edificação, é da maneira que a Bíblia ensina. Não é para se amostrar, não. Entra no teu quarto e ora em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Então você entra no quarto, como diz Mateus 6,6, ora em secreto, ora em mistério com Deus, e ele vai te recompensar, porque você vai estar cheio de poder. E o reino das trevas vai bater em retirada, vai ser detonado através da sua vida. Você se enche de poder quando você ora em línguas corretamente, nas horas certas, no momento certo. Qualquer hora para você pode orar, mas você que é uma pessoa que tem equilíbrio, você vê, tá um ambiente só de pessoas incrédulas, elas não vão entender nada, porque adianta você ficar falando ali em mistério, você vai ficar orando então, de jeito que elas não ficam ouvindo, que aí elas vão se escandalizar. Então você está lá, anda lá bem baixinho, que o incrédulo que está ali ao seu redor não está percebendo. Então, tem que saber como orar em línguas. Agora, esses que estão indiferentes à bênção que Deus dispensou, também está em pecado. Você está indiferente, Deus diz que quem ora em língua, ora bem, e você não tem o menor desejo de pedir ao Senhor para estar orando em línguas e ter fé e abrir a sua boca e falar, está em pecado também. Porque do nosso Deus vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ele é o Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. Se você está nessa consciência de que de Deus vem tudo que é bom, e Ele está dizendo que quem ora em língua ora bem, 1 Coríntios 14, então como é que você rejeita? Como é que você não procura? Não abre essa boca para falar? Então tenha cuidado. Não perca o equilíbrio. Não é para você orar fora de hora, orar em momentos errados, para se exibir, e nem também é para você estar indiferente a essa dádiva de Deus para a sua vida. Isso é ser mal agradecido, isso é não estar querendo a graça de Deus. Ele te dando a graça e você rejeitando a graça.
Jesus Cristo pagou um preço muito alto para o Espírito Santo estar dentro de você. E com ele dentro de você, tem a palavra estranha que precisa sair da sua boca. É essa língua estranha que o Espírito Santo trouxe, que é para todo cristão. Então, pela fé, abra a sua boca no seu quarto e comece a falar em línguas estranhas, seja edificado e vá para os bairros marginalizados, enfrentar o diabo no poder do Espírito, porque quem ora em línguas armazena poder. Então, faça a sua parte, armazene o poder e vá agora invadir os bairros da sua cidade, que o que não falta é pessoas presas na mão do diabo e precisando de filhos de Deus que tenham poder para enfrentar as trevas. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Quando Jesus Cristo subiu para a glória, ele disse que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém aguardando o poder. Eles não saíram de qualquer jeito. Eles só começaram a detonar as trevas, percorrer toda Jerusalém, salvar as vidas, chegar a outras nações, depois que eles receberam poder. Então, entre no seu quarto, deixe de estar indiferente ao que Deus está te entregando, que é o dom de línguas, e fique armazenando poder, e depois vamos comigo. Tem bairros e mais bairros para a gente entrar e levar os filhos de Deus, trazer os filhos de Deus para a luz, que estão presos na mão do diabo. Quantas pessoas têm que para ser salvas e que ainda estão na mão do diabo, porque eu e você estamos indiferentes ao poder de Deus que já está dentro de nós. Vamos pôr em prática? Então vai em nome de Jesus, entrando no teu quarto e orando, vai buscando a presença, vai falando em mistério com Deus, porque logo, logo estaremos com outro vídeo, mais vídeos e mais vídeos, e vocês cada vez mais junto comigo, aprendendo mais de Deus, e o mundo sendo liberto através de mim e de você. Comece pela sua rua, comece pelo seu bairro, continue pela sua cidade, até ganhar as nações, porque o Senhor diz em Salmos 2:8, pede-me, te darei as nações por herança. Como vai ter as nações por herança com essa vidinha comum? Você tem que andar em mistério com Deus. Cheia de conversa de Deus, essa Raiz Santana Nascimento. Mas tenha certeza que as conversas verdadeiramente vêm dele, porque a Bíblia está sendo aberta a cada dia para que nós possamos nos edificar. Antes de tudo, a palavra de Deus. Eu sei que orar em línguas edifica, mas a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E nós estamos a cada dia apresentando esta palavra diante de vocês. Deus abençoe a todos. Beijo no coração e não se esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal. É Raiz Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus.